Eu não sei como está sendo para vocês, queridos, essa experiência, não é? Não sei se você tem essa rotina de acordar mais cedo ou no primeiro momento do dia, né? Todos deveríamos buscar a Deus, mas o que eu posso dizer por mim é que está sendo uma bênção passar esses momentos aqui com vocês, começar o dia já com todos vocês durante esse período. E já fica aqui um desafio, né, para todos nós. A gente podia marcar, né, mais momentos assim aí durante o ano, estarmos juntos, orando, meditando, né, bem gostoso, preenche a alma, né? Muito bem, vamos fazer uma oração para a gente iniciar essa meditação de hoje. Bom Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por nos despertar nesta manhã. Obrigado porque, segundo a Tua palavra, a Tua misericórdia se renovou na nossa vida. E nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus que nos quer pertinho de Ti. Fica conosco, Senhor, nestes momentos e durante todo o dia, por Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Hoje, né, o tema proposto aqui da revista dos 10 dias de oração, né, ela fala de um assunto que, assim, ele não é muito comum, né, na abordagem no dia a dia da igreja. É claro que há oportunidades que a gente aborda, mas é um assunto. Vou começar falando da minha história com esse tema, né? Em 1996, quando eu vi esse tema aqui na lição, eu puxei na memória aqui. Em 1996, eu dava os meus primeiros passos na fé, conhecendo a Bíblia, estudando. E eu lembro que eu fui num musical da Igreja Adventista, um grupo chamado Projetarte, lá em São Paulo. E aí eles cantaram uma música chamada Plano da Redenção. E nessa música, ela tinha a citação do santuário, e falava que é o santuário na terra, que era o caminho para o céu, né? Dizia onde a arca então ficava atrás do véu. Assim, me pareceu alegórico naquela época, ouvir essas palavras, né? Falei, mas que conto da carochinha que tem aí na Bíblia, um, uma tenda, né? Porque a música ela narrava o santuário, o tabernáculo. Tem algum amigo conosco? O tabernáculo, ele foi um instrumento de Deus para ele habitar no meio do povo. A Bíblia narra no Velho Testamento, ali a partir do livro de Êxodo, essa experiência. Deus chamou Moisés e, mesmo Moisés não sendo um construtor, né, ou algo do tipo, não tendo muita experiência com construção, ele revela para Moisés ali todos os detalhes de uma construção, que na verdade era uma tenda móvel. Naquela época, naquele período, o povo estava passando por um processo, o povo se deslocava ali no deserto, à procura da terra prometida, como Deus tinha dito ao povo, e Deus quis habitar no meio do povo. E como isso se resolveu? Com uma tenda móvel, um tabernáculo móvel. Então Deus deu todas as medidas ali para Moisés, né? Medidas, utensílios que seriam usados no templo, tá? Isso você vai encontrar um pouquinho primeiramente aqui em Êxodo 25, onde Deus diz, nos versos 8 e 9, me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Deus falando, conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então Deus conversando ali com Moisés, falando a Moisés, né, mostrando tudo o que ele queria nesse local, nesse templo, para que então Deus pudesse habitar no meio do povo. E lá no Novo Testamento você vai encontrar detalhes, né, desse santuário. Veja, já no Novo Testamento. Então, no livro de Hebreus, no capítulo 9, nos versos de 1 a 5, você encontra detalhes dessa construção. Ora, também a primeira tinha ordenanças, né, o primeiro templo, de culto divino e um santuário terrestre.
porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro, em que havia o candelabro e a mesa, os pães da proposição, ao que se chamava santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e o varão e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. No verso 5, sobre a arca, os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora em particularmente. Então, alguns detalhes são mencionados aqui. Eu fiz aqui um desenho para mim não esquecer os detalhes, para a gente relembrar. Não sei se você, amigo, talvez que esteja conosco, ou que em algum momento talvez também estará vendo essa, essa live aqui, essa transmissão, você conheça o santuário. Né? O santuário era composto por um pátio ou átrio, né? Era um muro de tecido, tá? Ele era sustentado por colunas com base de bronze, tá? Num formato retangular. Dentro desse pátio, né, desse espaço, havia do meio para o fundo, centralizado, uma tenda. E esta tenda tinha 2 compartimentos. Então, você tinha o pátio ou átrio, você tinha a tenda que tinha um compartimento, o primeiro santo e o segundo, mais ao fundo, um lugar chamado Santíssimo. Tá? Tinha também nesse espaço alguns utensílios, ok? Que eram ali para as rotinas do santuário. Então no pátio você tinha o altar, um altar, e você tinha uma bacia. Nesse altar eram feitos sacrifícios de animais. Tá? A gente vai mencionar aqui o porquê disso. E a pia era o local onde as pessoas que faziam toda esta rotina, que eram os sacerdotes, né, e sumo sacerdote, eles se purificavam. Então essa pia continha água ali para que o sacerdote ele lavasse suas mãos e se purificasse. Já dentro da tenda, como mencionamos, você tinha o primeiro compartimento, o compartimento santo. Você também tinha alguns móveis ali. Então você tinha uma mesa, né, de um dos lados, chamada mesa da proposição, ou mesa dos pães asmos, ou ázimos, que eram pães sem fermento. Então você tinha 2 pilhas de pães, 6 pães de um lado e 6 pães de outro em cima dessa mesa, tá bom? Do outro lado do compartimento santo você tinha mais um local, uma mesa, em que havia um candelabro, um castiçal, né, com 7 pontas, onde ali se queimava 24 horas por dia, a chama ficava acesa, tá? Nas 7 pontas desse candelabro. Já quase na divisa entre o Santo e o Santíssimo tinha um outro móvel que era um altar de incenso. Tá? Nesse altar eram queimados incensos também durante todo o período do dia. E dividindo esses 2 compartimentos, uma cortina, que dividia o Santo do Santíssimo, onde dentro do Santíssimo tinha talvez ali o utensílio mais famoso, né? Que já foi tema de filmes e tal, que é a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela feita de madeira, né? Uma madeira nobre toda revestida de ouro, como, não mencionei, mas como todos os utensílios anteriores também, né? Feitos de madeira e revestidos de ouro. E você tinha dentro da arca 3 objetos. Você tinha as tábuas dos 10 mandamentos, você tinha ali a vara de Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote, a vara que floresceu, né, seu cajado que floresceu, e você tinha o maná, o alimento que Deus proveu ao povo de Israel durante 40 anos. Bom, o mais interessante é que na parte de cima dessa arca tinha uma tampa. E essa tampa tinha uma característica especial. Essa tampa era chamada propiciatório, né? Também feita em ouro, ela tinha a imagem de 2 anjos, 2 querubins, voltados um para o outro, olhando para baixo de forma reverente, né? Com as asas sobrepostas sobre a arca. E esse formato, né, ele deixava mais interessante o que acontecia ali. Quando Deus se manifestava diante do povo, era ali no propiciatório que isso acontecia. De que forma? Algo chamado Shekinah.
entre os querubins, uma luz, né? Um poder, ele emanava de sobre o propiciatório, tá? Durante essas práticas que a gente vai mencionar aqui. Controlando o tempo aqui para não ficar 50, dá tempo da gente falar. Muito bem, queridos. Como era toda essa rotina? A gente falou de toda essa o modelo, né, da forma como Deus disse para Moisés que ele tinha que fazer os utensílios. Mas o que acontecia ali no santuário? No santuário era feito diariamente rotinas de sacrifícios de animais, tá? Com um propósito. Era confessado ali sobre a cabeça de um animal o pecado de uma pessoa, ok? Na parte de fora. Então, depois desse rito, o que acontecia? O animal ele era morto, degolado, e o sangue desse animal ele era separado. O sacerdote ele tocava no sangue desse animal, ok, com o polegar, e nas pontas daquele altar ele dava sua impressão ali nas quatro pontas. E em algumas vezes esse sangue, tá, desse sacrifício, ele era levado para dentro do santo e na cortina ali ele era aspergido, na cortina que fazia a divisão entre o santo e o santíssimo. Tá bom? Isso acontecia diariamente, ok? De manhã e de tarde. E algo que nos interessa muito nesse contexto, havia um ritual que acontecia uma vez por ano, que era o chamado Dia da Expiação, tá? O Dia do Juízo. Tá? Que os judeus hoje ainda lembram, né? E tem o nome de Yom Kippur. O dia do juízo era o dia em que todo o povo se reunia ao redor desse santuário, né? Como era um santuário móvel, a gente já falou no início, todas as tribos de Israel eram dispostas, três de cada, eram 12 tribos, três em cada face do santuário, e o povo e o santuário ficava bem no meio, como Deus havia dito mesmo que ele queria habitar no meio do povo, né? Então todo o povo se preparava, se purificava, e eles ficavam ao redor dessa tenda. E acontecia mais um rito. O sumo sacerdote eram separados dois animais, dois bodes. Tá? O primeiro, né, ele era morto, ok? Em função dos pecados do povo. Tá? O sumo sacerdote que fazia esse rito, ele também se preparava. Ele fazia o sacrifício de um touro antes desse momento. Tá bom? E tinha um outro rito que a gente não vai entrar em detalhes aqui. Mas esse primeiro animal, esse bode sacrificado, né, ele era em função do povo. Então havia uma grande expectativa. O animal era sacrificado e o sangue era aspergido, mas dessa vez dentro lá do Santo dos Santos, do Santíssimo, do último compartimento. E o povo ficava em reverência, esperando a aprovação de Deus. E como a gente mencionou aqui, ó, né, onde Deus se manifestava, que era ali em cima do propiciatório, o famoso Shekinah, era nesse momento. E a presença de Deus enchia. Tem relatos bem, são maravilhosos os relatos que a gente tem na Bíblia, né? De como Deus enchia o arraial ali de Israel. E o segundo animal, ele era levado para o campo, na verdade lá para o deserto, e era solto para morrer. E as duas representações, o primeiro animal, ele era Jesus, o que era sacrificado, e o segundo era uma representação de Satanás e seu destino, que a Bíblia, Apocalipse, conta que ele passará 1000 anos, né, na terra desolada. Então, eram essas duas representações. Então, assim, são muitas alegorias, né? E a gente, às vezes, se pergunta a praticidade de tudo isso. Mas, na verdade, tudo isso aconteceu no passado com um propósito. Porque o verdadeiro santuário nunca foi esse, terrestre, né? A Bíblia mostra, e ela fala, a gente leu o livro de Hebreus aqui, e no livro de Hebreus tem muitos detalhes, né? Nós lemos no início, sobre um santuário celestial, né? Por exemplo, Hebreus 8, de 1 a 2, que vai dizer o seguinte: Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Esse verdadeiro tabernáculo foi o tabernáculo que Deus mostrou para Moisés, para que ele então fizesse, sobre a sua orientação, o tabernáculo terrestre. Tá? Ou seja, existe
este modelo, este santuário no céu. E lá, segundo a Bíblia, é o verdadeiro tabernáculo. Bom, então era uma representação para que os seres humanos, antes da vinda de Jesus, que a Bíblia, João Batista chama de o verdadeiro, né, o Cordeiro de Deus, ele viesse. Então, ainda assim, a salvação era pela fé, a justificação era pela fé, mas de maneira diferente. Você tinha fé num Cordeiro, num Salvador que viria. Okay? Não era aquele rito que salvava as pessoas, mas a fé que o Cordeiro viria para remir os seus pecados. Né? E hoje, pela fé num Cordeiro que já veio, pagou o preço e morreu por nós, né? Nós manifestamos essa fé e Jesus nos entrega, então, a graça, a salvação. Entende? Ok. A importância desse conhecimento bíblico, né? Ele é enfatizado aqui no livro Evangelismo, da nossa irmã Ellen White, profetisa do Senhor. O espírito dos crentes devia ser dirigido ao santuário celestial, onde Cristo entrara para fazer expiação por seu povo. E ela ressalta: a compreensão correta do ministério do santuário constitui o alicerce de nossa fé. Essa escritora, né, eu chamei aqui de profeta, ela, uma mulher iletrada, mas que ao longo de sua vida escreveu mais de 20.000 páginas sobre conhecimentos espirituais, não é? Sem nunca contradizer a Bíblia. Então nós cremos que ela é uma mulher que contribui de forma profética para o povo de Deus. Bom, nós veja, a gente mencionou que havia um ritual especial a cada um ano, ok? Que era o dia do juízo. O que acontecia nesse dia do juízo a gente já narrou, né? Mas há uma citação na Bíblia bem conhecida, né, dos Adventistas do sétimo dia, que é Daniel 8:14, que fala ali de um acontecimento especial, né? Depois, 8, 13 e 14. Depois ouvi um santo que falava, e outro santo lhe perguntou: até quando vai durar a visão do sacrifício suprimido e da transgressão desoladora? Até quanto o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? E ele me disse, o anjo que estava falando com Daniel, ele disse: até 2.300 tardes e manhãs, depois o santuário será purificado. Veja, a purificação do santuário acontecia uma vez ao ano. Mas era essa purificação que o anjo estava falando para Daniel? Se fosse essa purificação, então teria um fim, porque o santuário, né, ele foi destruído totalmente no ano 70 depois de Roma. E nós acreditamos, né, que Jesus, ao vir e morrer, ok, como o próprio livro de Mateus narra, não é? Aconteceu um fato extraordinário durante a morte de Jesus, naquele momento, além de um grande terremoto, uma fissura que ele dividiu os compartimentos santo e santíssimo, que rasgou a cortina. E por que desse vento e essa maneira como Deus agiu? Porque a partir daquele momento você não precisava mais de um santuário terrestre, ou seja, sacrifícios de animais, porque o Cordeiro de Deus, o Messias esperado, tinha vindo, morrido, derramado seu sangue, e agora esse sangue seria o sangue, né, que faria a libertação do pecado. Okay? Então, esse anjo não falava desse primeiro santuário, falava do segundo, desse do céu que nós mencionamos, o verdadeiro santuário. Mas como assim o santuário seria purificado? Né? Muitos estudiosos, homens santos, eles se debruçaram sobre as páginas da Bíblia, sobre a história e estudaram. Um desses homens, chamado Guilherme Miller, né, chegou a uma conclusão. Essa profecia que falava de 2.300 tardes e manhãs, ou dias, ela tinha um começo. Segundo a interpretação bíblica também, né, que na profecia bíblica um dia é igual a um ano, você tinha então nessa menção 2.300 anos. O grande problema era conhecer
quando começou essa profecia. E Miller se debruçou sobre isso até chegar no ano, né, na conclusão, para que então ele iniciasse esse processo e colocasse dentro da história. A Igreja Adventista, ela interpreta a história de forma histórica, a profecia de forma histórica, ok? A gente chama de interpretação historicista. Então, a partir, né, de um ano até o ano de 1844, dariam ali 2.300 anos. E foi isso que Miller, então, ele descobre. E ele atribui essa purificação do santuário a um outro evento. Ele atribui a volta de Jesus. Isso você encontra, né, em conformidade com isso, no Apocalipse, no capítulo 10, essa citação. Deixa eu terminar essa história. Miller teve essa interpretação, né? No ano de 1844, a partir da data que ele definiu como iniciando, através de estudos históricos, findaria os 2.300 anos, né? Precisamente no dia 22 de outubro de 1844. Esta data ele determina que Jesus voltaria, né? É o que ele tinha determinado. Mas houve um grande desapontamento, porque ele acertou na data, mas ele errou no evento. Diz aqui o verso 9, 10 e 11 de Apocalipse 10. Fui ao anjo, e ele me disse, dá-me o livrinho, e ele me disse, toma-o, come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo, o comi, e na minha boca era doce como mel. Havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele me disse, importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. O que quer dizer tudo isso aqui, queridos? O doce, né? Aquele livrinho, aquele conhecimento. Essa citação aqui de Apocalipse é uma referência a esse conhecimento específico de Daniel, no capítulo 8, 14. A profecia das 2.300 tardes e manhãs. Quando esses homens estudaram, se maravilharam, Jesus vai voltar, né? E foi um êxtase para aquela geração. As pessoas estudavam e chegavam a essa conclusão, Jesus vai voltar. Mas não foi isso que aconteceu. E o livrinho, ele ficou amargo, né? Quando ele foi ingerido, quando a data chegou, Jesus não voltou. E houve um grande desapontamento, é a citação desse amargo. Mas aí o anjo disse o seguinte, isso aqui vai importar para a gente aqui no contexto, tá? Que é o verso 11. Quando acabou essa decepção, o anjo disse, importa que profetize outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Então, quando esse desapontamento aconteceu, queridos, algo aconteceu, né? O anjo disse, você precisa pregar e falar novamente. Mas falar o quê? Se havia acontecido um grande desapontamento. A data era aquela, mas o evento lá no santuário celestial. Jesus assumiu uma nova função. Jesus, quando morreu, no ano 31, ele assumiu e ascendeu aos céus, ele assumiu a função de sacerdote lá no santuário celestial. Ele pagou o preço. Ele poderia requerer o perdão pelo seu próprio sangue. E ele começa as funções de sacerdote. Mas a partir do fim das 2.300 tardes e manhãs, literalmente no ano de 1844, ele assume uma nova função. Porque a partir de 1844 começa a purificação, ou o dia do juízo. E Jesus passa a ser o sumo sacerdote. Entende? Como lá no passado, uma vez ao ano, o sumo sacerdote, somente ele entrava no lugar santíssimo e fazia expiação pelo povo, agora Jesus, já no local santo, faz a nossa expiação de todas as pessoas, de todas as eras. Entende? Porque é importante esse conteúdo. Hoje nós estamos num momento muito solene da história humana. Jesus está neste local santo, intercedendo por você, efetivando a salvação na tua vida. Quando você o aceita, e através do seu sangue você pode ser perdoado. Então veja a importância desse assunto, né? Da purificação do santuário, temos o foco no santuário. E uma coisa interessante, tem aqui um teminha, é o último trecho, né, da lição, né,
da revista dos 10 dias, ela separou um destaque para o propiciatório. Nesse processo todo em que nós narramos aqui, entre o santuário na terra e o santuário no céu, existe esse móvel, o propiciatório, a tampa sobre a arca, onde ali se manifesta a glória de Deus, ou se manifestava lá no Velho Testamento, como nós dissemos aqui. Aquelas oportunidades onde o povo estava reunido, pedindo o favor de Deus, a misericórdia, confessando os seus pecados. Então a glória de Deus se manifestava. É uma coisa muito bonita hoje. Onde a glória de Deus se manifesta? Onde ela pode se manifestar? No passado, em cima da Arca da Aliança. E veja, esse ministério de misericórdia que os anjos ansiavam observar, ele está fazendo uma menção aqui. Eu estou lendo O Grande Conflito, tá? Outro livro de Ellen White. Tinha os dois querubins olhando, né, velando a arca e olhando a manifestação. Esse ministério da misericórdia que os anjos anseiam observar, essa citação dos querubins na arca, que Deus pode ser justo ao mesmo tempo que justifica o pecador arrependido, renova suas relações com a raça caída. Essa menção aqui é o seguinte: hoje, os mesmos seres, né, de forma alegórica, estavam ali sob a arca, também anseiam a manifestação da glória de Deus. E, dada a nossa relação hoje, em que podemos ir direto a Deus, confessar os nossos pecados a Jesus, falar com Ele, pedir perdão, a glória de Deus pode se manifestar na tua vida. Que coisa linda! Na minha vida, né? Através da transformação, através de entendermos essa misericórdia, então falarmos, proclamarmos. E uma questão muito importante para a gente finalizar aqui, queridos, que é a aplicação que está no último trecho aqui da nossa revista. Quando a gente mencionou Apocalipse 10 ali, falando que importava, né, depois de todos aqueles acontecimentos da grande decepção, importava profetizar de novo, né, que é o capítulo 10. No capítulo 14 de Apocalipse, você encontra ali três mensagens, que a gente conhece como as mensagens angélicas, né? As três mensagens angélicas. E essas mensagens, elas têm uma característica especial. Elas também citam, né, o que aconteceria ou que mensagem levaríamos nos últimos dias. Vou só pegar na minha Bíblia aqui para a gente finalizar com esse conhecimento. Capítulo 14, verso 6, diz o seguinte: quando lá o anjo disse, importa que você profetize outra vez, mesmo depois dessa grande decepção, e isso, lembre-se, era o ano de 1844, um outro anjo, na verdade os três anjos, eles pedem o seguinte ao povo: vi outro anjo voando pelo céu, que tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e sobre toda a nação, tribo, língua e povo. Veja, é o mesmo destinatário ali do capítulo 10. Toda nação, toda tribo, língua e povo. E no verso 7 ele diz o seguinte, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E aqui, ó, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O que quer dizer esse anjo quando ele pede, né, depois desse grande desapontamento, que os servos de Deus apresentem a todo o povo, língua, nação, né, aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Né? Que você adore aquele que fez o céu, o mar e as fontes das águas. Esse conhecimento, ele é completo através de um dos mandamentos de Deus. Um mandamento esquecido, que é um dia especial. Um dia que a gente pode passar com Deus, nosso Criador. Que a Bíblia chama de dia do Senhor. A cada sábado, segundo a Bíblia, que você para, né, para estar ao lado de Deus, você o reconhece e o adora como Criador. Então, toda esta rotina do santuário, hoje esse conhecimento, né, ele é maximizado quando você, todo sábado,
segundo a palavra, você para, santifica e adora ao Senhor. Então, o recadinho que fica nesse dia, para a gente finalizar aqui, realmente separe esse dia para sua comunhão com Deus. Faça dele um dia diferente. Faça dele um dia de rotinas diferentes. Não se preocupe com a louça, não se preocupe, né, com a casa, não se preocupe com as coisas que vão acontecer referentes à tua vida profissional. Dedique este dia a Deus. Não se preocupe com coisas alheias às espirituais. Foque e tenha esse momento com Deus para que você realmente o adore e proclame aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Jesus hoje está lá no santuário celestial, queridos. Está lá no Santo dos Santos, no lugar santíssimo. Né? Segundo o livro de Apocalipse também, olhando os registros no livro, né? No livro da vida. E cada vez que um ser humano aceita a ele, Jesus, como seu salvador pessoal, ele tem o seu livro, o seu nome incluído nesse livro. Então, todo esse amor, toda né, essa preocupação de Deus em formular todo esse plano que nós conhecemos como o plano da salvação, mostra, né, o valor que você, pessoa singular, né, nós somos bilhões de bilhões ao longo das décadas, mas eu e você, para Deus, somos uma pessoa especial, uma pessoa singular, porque Ele preparou tudo isso para que, num futuro bem próximo, você esteja efetivamente do seu lado. Você pode hoje usufruir dessa presença, dessa proximidade de Deus aqui, através de momentos como esse, do estudo da Bíblia, da oração, né, conversando com Ele das suas aflições. Mas haverá um momento literal em que você estará junto com Jesus, com Deus, e a partir daí, para nunca mais se separar dele. E é por esse momento, né, que a gente estuda, que a gente lê, que a gente ajude, que é o semelhante do nosso lado, porque queremos todos estar lá com ele. Amém. Tá bom? A gente, mais alguns minutinhos, eu acho que a gente pode ir aqui para os pedidos de oração. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Temos aqui alguns pedidos. Se você quiser abrir o seu microfone também agora para a gente falar, né, sobre os pedidos que você tem, talvez aí. A Midori mandou um aqui para nós orarmos pelos adolescentes e jovens, tempos difíceis. Ao mesmo tempo que é um tempo solene, é um tempo difícil para essa geração, queridos. A gente precisa orar muito. E ajudá-los também, estar disposto a ajudá-los, né? Se você tem algum amigo que está conosco, é um tema um pouco mais complexo e quiser estudar mais sobre isso, a gente está à disposição, a Home Church está à disposição, tá bom? E é só entrar em contato com a gente, tá, nos nossos canais aí de comunicação, nas redes sociais, e a gente vai ter o prazer de estar compartilhando para você sobre a palavra de Deus, esse tema específico e muitos outros interessantíssimos que você pode também estudar conosco, tá bom? Vamos orar então? Eu sei que você tem pedidos no seu coração. A gente anotou os pedidos de ontem também, né? Que dificuldade é fazer um momento como esse depois do pastor Ivan Saraiva, né? Colocaram o nível lá em cima, mas a gente fica feliz de estar participando aqui hoje também. Então, vou te convidar para nesse momento orar comigo, tá bom? Para a gente encerrar esse momento e temos mais um dia de vitórias ao lado do Senhor. Ore comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é esse Deus que elaborou um plano para nos salvar. O Senhor deixou suas atribuições aí no céu, tornou-se um homem, um ser humano, teve uma vida que sem pecado, nos dando o exemplo. E por esses méritos, Senhor, mesmo não pecando, o Senhor morreu, se entregou, doou o seu sangue. E hoje nós te agradecemos, porque o Senhor doa este mérito para que nós possamos ser salvos, para que o pecado não possa ter influência pela eternidade sobre as nossas vidas, para que ele, num momento curto, Senhor, ele possa findar na nossa vida, quando o Senhor voltar e acabar com todo esse mal. Nós te agradecemos. Temos muitos queridos também, Senhor, passando por dificuldades,
e por problemas, Senhor. Problemas de saúde, enfermidades. Algumas pessoas estão em tratamento. Queremos colocar essas necessidades físicas, Senhor, nas tuas mãos. O Senhor também, segundo a tua palavra, é o médico dos médicos. O Senhor curou a muitas pessoas. E nós cremos que o Senhor pode fazer uma cura na vida destas pessoas, desses queridos amigos e irmãos que estão passando por esses momentos de sofrimento. Cura também as nossas emoções, Senhor, os nossos afetos. O mundo tem nos apresentado situações bem difíceis e às vezes temos caído. Esteja conosco, nos libertando, Senhor, para que nós possamos ter saúde mental, emocional, para lidar com todas as situações e sermos também ajuda, sermos, podemos ajudar os nossos semelhantes, Pai querido. Nos dê a consciência de termos um momento a cada 7 dias contigo, através do sábado, para que o Senhor realmente possa fazer a diferença na nossa vida, para que o reconhecemos como o Criador de todas as coisas e mostremos a todas as pessoas que o Senhor é aquele que fez tudo, e além de ter feito tudo, o Senhor é aquele que quer todos os seres humanos ao seu lado sem distinção, e para isso elaborou esse grande plano, para que para aqueles que aceitam o Senhor, que confessam seus pecados a Ti, possa estar contigo pela eternidade. Muito obrigado. Nós te agradecemos, Senhor, por Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Prazer. Amém. Para todo mundo. Muitas vitórias e muitas bênçãos no dia. E amanhã tem mais. Amanhã é o Kevin com a gente, tá bom? Grande beijo. Um dia abençoado a todos. Obrigada, Bom Yuri. dia a todos, irmãos. Bom dia. Bom dia, gente. Boa semana.